no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Você sabe que esse capítulo ele tem uma característica, a característica de Jesus falando com algumas igrejas, e nós queremos ler a partir do versículo de número 14, onde Jesus ele fala com uma igreja chamada a igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 14. Todos conseguiram achar? Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Como você pode perceber na sua Bíblia, talvez você esteja com os seus olhos aí na sua Bíblia, você deve ter percebido que essa é a última igreja de uma relação de igrejas em que Jesus ele está falando. E é importante você entender que essa igreja aqui, ela é uma igreja que ela viveu um sucesso muito grande, uma igreja muito bem sucedida. E justamente por causa desse sucesso que eu quero trazer para vocês alguns perigos que existem quando a gente tem sucesso. E por isso que eu quero falar com vocês a respeito dos perigos do sucesso. Eu sei pela palavra de Deus de que Deus ele quer nos fazer bem-aventurados, abençoados, bem-sucedidos. Ou seja, Deus ele quer nos dar esse sucesso. Ele quer te dar sucesso pessoal, para que você possa de fato viver a abundância daquilo que Ele tem para você. Ele quer te dar sucesso profissional, na sua profissão, no seu trabalho. Deus quer que você seja bem sucedido. Ele deseja que você possa de fato alcançar todo o potencial que Ele colocou dentro de você, que você possa de fato ter como colheita, como resultado o seu trabalho. Deus deseja isso. Ele tem milhares de princípios na palavra de Deus, na Bíblia, para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Deus quer isso. Deus quer que você tenha sucesso nos seus estudos. Deus quer que você possa, de fato, ser muito bom naquilo que você estuda, que você possa captar, reter as informações, que você não apenas decore, mas que você aprenda, para que isso tudo, em algum momento, possa ser extremamente importante na sua profissão e você seja bem-sucedido.
naquilo que você tem estudado e trabalhado. Deus deseja que você seja bem-sucedido na sua família. O propósito do Senhor para a sua família é que de fato a sua família venha a viver os princípios do Senhor. E na medida que a sua família vive os princípios da palavra, a sua família vai ser bem-sucedida, ela vai ser abençoada, vai ser uma grande bênção a sua família. Um pedacinho do céu vai ser a sua casa. Isso é maravilhoso. E Deus também, Ele quer que a nossa igreja seja muito bem-sucedida. Deus deseja que a nossa igreja seja de fato uma igreja poderosa. Deus deseja que a nossa igreja seja uma igreja de fato que chacoalhe o inferno, que saqueie vida do inferno e povoe o céu para a glória do Senhor. Deus deseja que a nossa igreja seja um instrumento de salvação nessa terra, que seja um instrumento de anúncio do reino de Deus nessa terra, que essa igreja seja um instrumento de resgate de vidas que hoje estão nos bares, nos botecos, estão na sarjeta, estão nas drogas, estão no crack, estão nos vícios, estão nos prostíbulos. Deus deseja que essas vidas sejam resgatadas, e esses homens e mulheres vão ser os futuros pastores dessa igreja, vão ser os líderes dessa igreja, homens e mulheres transformados para a glória de Deus, que vão ser poderosamente usados por Deus nessa igreja. Deus deseja isso. Deus deseja uma igreja forte, uma igreja onde salvação é uma realidade constante, onde milagres é uma realidade diária, onde o poder de Deus se manifesta com muita graça, com muita liberdade, onde os dons fluem, onde os dons espirituais são uma realidade que todos vivem, onde as pessoas elas manifestam palavras de conhecimento umas para com as outras, palavras de sabedoria, dom da fé, capacidade de operar milagres. Deus deseja que pessoas possam profetizar em nosso meio, que as palavras proféticas elas venham a manifestar a glória de Deus. Deus deseja liberar sobre nós os dons ministeriais, para que nós possamos ser fortes no Senhor, que o dom apostólico se manifeste, o dom profético, os evangelistas, pastores, mestres. Deus deseja que a sua igreja tenha sucesso. Amém? Glória a Deus por isso. Traduzindo, Deus deseja que nós possamos ser uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença, uma igreja que causa impacto, uma igreja que de fato é uma dor de cabeça para o diabo, uma igreja que bagunça com o inferno, que quebra as estratégias de Satanás, que desarma as bombas plantadas por ele, e que é uma bênção nessa cidade, nesse Brasil e nas nações. Deus deseja isso, e Deus vai nos fazer isso. Deus quer nos fazer assim. O fato de eu querer que a igreja seja grande, ou você querer que a igreja seja grande, é uma grande bênção, mas a verdade é que basta ler na palavra de Deus, nós vamos ver o coração de Deus, clama por vidas e bate por vidas, e Deus deseja salvar. E se Deus deseja salvar, significa que Deus quer que essa igreja cresça. Porque se essa igreja está alinhada com o propósito de Deus, essa igreja vai ser uma igreja de muita salvação. Deus deseja libertar, e se essa igreja está alinhada com o propósito de Deus, essa igreja vai ser usada por Deus para muita libertação acontecer. Vidas que eram escravas vão ser libertas e vão poder desfrutar da glória de Deus. Deus deseja fazer isso. Deus deseja te usar nisso tudo. Deus quer te levantar como alguém de fato poderosamente usado por Deus em nosso meio, e através de você manifestar a grandeza do Senhor nessa igreja, nesse bairro, nessa cidade, nessa região metropolitana, nesse Brasil, nessas nações que Deus vai nos dar em nome de Jesus. Deus quer isso, querido. E assim também aconteceu com a igreja de Laodiceia. E Laodiceia ela viveu um processo de muito sucesso. Ela foi muito bem sucedida. E era uma igreja poderosa, era uma igreja que tinha o Espírito Santo, uma igreja que o Espírito Santo se movia, uma igreja que demonstrava e manifestava o poder de Deus. Porém, querido, existiam alguns perigos nesse sucesso que não foram percebidos quando o sucesso chegou. E quando o sucesso chegou, essa igreja foi encontrada de um modo que ela não esperava ser encontrada por Jesus. E Jesus ele dá uma palavra de exortação, ele dá uma palavra de repreensão daquela situação dessa igreja. E aquilo que você leu aqui é muito claro. E eu quero dizer para você que, apesar desse grande sucesso que Deus quer nos dar, nós temos que ter
um olhar muito atento para algumas coisas que se manifestam justamente em função do sucesso. E Deus não quer que nós possamos cair num erro que Ele mesmo menciona lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 17. O Senhor fala que quando nós fôssemos entrar na terra que Ele nos deu, nós não deveríamos dizer que foi o meu braço e a minha força que conquistaram esses bens e essa riqueza. Nós não deveríamos dizer que aquilo que nós conquistamos foi por causa nossa. Deus não queria que o povo dissesse isso. E do mesmo modo Deus fala para nós hoje, quando nós vivemos tudo aquilo que Deus tem nos chamado a viver, quando nós vivemos o potencial pleno daquilo que o Senhor profeticamente já nos disse que nós viveremos, que nós não venhamos a chegar lá e falar assim, glória a Deus, né? Mas que bom que a gente conseguiu, porque a gente é bom demais, nossa, olha como a gente é bom, a gente se basta na gente mesmo, a gente tem isso tudo que a gente conquistou por causa da nossa habilidade, do nosso jeito, das nossas características, porque não é e não vai ser. É por causa da graça de Deus, é por causa do favor de Deus, é por causa da palavra que Deus liberou sobre nós, não por causa da nossa capacidade em nós mesmos. E talvez você fale isso, não, mas isso não vai acontecer com a gente, pastor. Não, a gente é tranquilo, a gente é bem tratado, a gente não é desses presunçosos, orgulhosos, soberbos, que acham que quando chega em algum lugar de sucesso, bate no peito e fala, eu consegui por conta própria. Eu sei que quando nós estamos vivendo o que a gente vive, a gente não pensa nunca que a gente vai viver outra coisa diferente quando a gente chegar lá. É a mesma ideia do pobre que quer ser rico. Ele sempre acha que quando ser rico tudo vai ser muito bom e que ele nunca vai ser orgulhoso como os ricos que são da geração dele. Mas quando ele for rico vai ser uma riqueza diferente. Quando ele chegar ao sucesso vai ser tudo diferente. E essa ideia que nós temos de humildade, ela se manifesta muito bem quando nós temos poucas coisas. Mas a verdade é que quando é liberado, os céus se rasgam, as janelas do céu se abrem, e a bênção plena do Senhor vem, algumas coisas se manifestam. E não é que elas se manifestam porque elas começaram a acontecer ali, é que elas estavam incubadas, elas estavam lá dentro, só que não tinham potencial para poder ser demonstrada. Você já deve ter ouvido falar, né? A ideia é uma frase que as pessoas falam, dê poder para um homem, você vai saber quem ele é. E esse poder é para tudo, inclusive espiritual. E inclusive ministerial. E o que essa igreja especificamente ela vive, ela passou a viver em função do sucesso que teve. E nós sabemos, querido, você sabe que o sucesso ele pode gerar um orgulho, ele pode gerar com que Satanás comece a nos sutilmente a começar a colocar algumas ideias em nossa cabeça, a fim de que nós possamos bater no peito e falar assim, nós somos demais, nós somos muito bons. Talvez você pense, puxa pastor, mas parece que a gente está tão distante disso. É por isso que eu quero falar, porque quando chegarmos a viver o que Deus quer nos dar, que nós possamos ser encontrados diferente do que essa igreja de Laodiceia foi encontrada, porque ela foi repreendida por Jesus duramente. Que nós não sejamos repreendidos por Jesus duramente, quando o sucesso vir, quando tudo que nós ansiamos no nosso coração se manifestar, que se manifeste, que nós não sejamos repreendidos como essa igreja foi. E eu sei que você sabe disso biblicamente, talvez você olhe para você mesmo e pense que não é bem assim, mas eu creio que quando você olha a palavra de Deus e lê ela, você sabe que nenhum homem está imune ao perigo e os riscos que o sucesso traz. E você sabe que como igreja, os maiores escândalos não estão nas pequenas igrejas, sim nas maiores igrejas. E esses maiores escândalos que estão nas maiores igrejas acontecem justamente porque elas são as maiores igrejas. É justamente por isso. É por causa da relevância que elas têm, é por causa da influência que elas têm, é por causa da capacidade que elas têm de tocar muitas vidas. Então, quando esse sucesso chega, nós precisamos estar muito bem preparados, como homens e mulheres de Deus, para não tropeçar. E Jesus aqui aponta alguns tropeços que essa igreja teve. E basicamente ela teve três tropeços ali. E essa igreja necessitava de um arrependimento. Para quê? Para que o candeeiro dela não fosse removido, para que ela não perdesse o que Deus havia dado para ela,
para que ela não pudesse ser removida da história, do mapa e da vontade de Deus. Então Deus está falando com essa igreja. Eu quero pensar, porque eu sei como é o contexto bíblico, que essa igreja, para ser bem sucedida, era uma igreja de muitas e muitas células. Era uma igreja de muito e muito discipulado. Se cremos o que cremos, que célula de discipulado é bíblico, que nós sabemos que é bíblico, essa igreja, como uma igreja bíblica, era uma igreja que teve muito sucesso. As casas eram cultos domésticos poderosos, pessoas vinham, eram salvas, libertas, curadas, transformadas. Essas células, essas casas, elas ficavam pequenas demais para o grande número de pessoas, então se multiplicavam outras casas, recebiam mais cultos. Isso acontecia de forma assim, de forma maravilhosa. As pessoas cuidavam umas das outras através do discipulado, a visão de passar e investir em outros homens idôneos e fiéis, para que possam investir em outros homens idôneos e fiéis, para que possam investir em outros homens idôneos e fiéis. Essa visão bíblica que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ela também acontecia nessa igreja de Laodiceia. Então nós podemos olhar essa igreja de Laodiceia como um bom retrato de uma igreja bem sucedida, com muitas células, com muita gente, com muitos discípulos, funcionando muito bem. Só que, você sabe, essa passagem aqui menciona que Jesus repreende essa igreja. E Jesus repreende essa igreja usando de uma figura de linguagem específica do contexto físico e geográfico e hidrográfico daquela realidade daquela cidade. E ele fala então que Laodiceia, ela se tornou para ele uma cidade, uma igreja mais especificamente, que ele tinha vontade de colocar o dedo na língua e vomitar. É assim que ele fala, que quando ele olhava para Laodiceia, a vontade que ele tinha é vomitar. Eu acho que isso não é uma linguagem muito adequada para ninguém ouvir. Imagina você chegar e ouvir de alguém, imagina alguém falando para você, quando eu olho para você, eu tenho vontade de vomitar você. Mas vomitar você, eu vomitar em você, acho que é pior ainda, né? Olha para você, tem vontade de vomitar em você, né? Fica pior ainda, né? Essa palavra não é legal, é uma palavra extremamente dura. E Jesus está falando para a igreja, é a igreja dele, a igreja de Jesus, da cidade de Laodiceia. E ele olha para ela e fala assim: olha, eu quando olho para aquilo que vocês são, ou melhor, para aquilo que vocês se tornaram, eu não gosto daquilo que vejo. E a vontade que eu tenho é meter o dedo na goela e botar tudo para fora, porque vocês me causam nojo, vocês me dão asco. Agora, é importante que se entenda, eu sei que essa explicação você já deve ter ouvido várias vezes, inclusive eu mesmo já tenho falado ela, mas essa igreja, especificamente essa cidade, Laodiceia, ela estava entre outras duas cidades, é uma região chamada Vale do Rio Lico. E essas duas cidades, elas tinham características interessantes, porque de um lado tinha Colossos, depois veio surgir a carta de Colossenses, né? A carta de Colossenses é a igreja de Colossos. Essa cidade de Colossos era conhecida porque ela tinha uma fonte de água fria. E tinha outra cidade, que era a cidade de Hierápolis. E essa cidade de Hierápolis era conhecida porque ela era uma cidade de águas termais, de águas quentes. Então, Laodiceia, a geografia fazia com que Laodiceia ela fosse uma cidade que dependia da chegada das águas até ela, mas a água que chegava nela já não chegava boa, ela chegava morna. E essa característica tornava as águas de Laodiceia água não potável, ou seja, água que não poderia ser bebida. A qualidade da água dessa cidade não era boa. E a cidade então passou a ser conhecida assim, com essa característica, de que as pessoas deveriam fazer alguma coisa com a água, porque aquela água não é uma boa água para se beber, dá vontade de vomitar quando você tentava beber aquela água dessa cidade de Laodiceia. Então, o que Jesus faz? Jesus pega um símbolo da realidade física daquela cidade, da realidade da geografia daquela cidade, e ele pensa isso, e ele fala agora em uma linguagem espiritual. E ele dá a entender que assim como vocês, moradores de Laodiceia, quando pegam e tentam beber essa água enquanto ela está morna e dá vontade de vomitar, é assim que eu vejo vocês. E aí Jesus fala: quisera eu que vocês pudessem ser quentes ou frios, mas como vocês não são nem quentes nem frio, e sim mornos, quando eu olho para vocês, eu tenho vontade de vomitar. Essa é a passagem, a menção que Jesus fala dessa
igreja. E por que Jesus fala tudo isso, né? Eu sei que a simples leitura ali dos versículos já dá para entender bastante, mas essa igreja, ela estava vivendo um tempo tão bom, estava tudo tão bem, que ela se achou em si mesma, ela se bastou para ela mesma, que ela passou a ter um orgulho da realidade que eles estavam vivendo. Essa igreja passou a ser iludida pelo próprio sucesso que passou a ter. O sucesso conseguiu entorpecer, como um entorpecente que se ingere e muda a nossa capacidade mental de compreender as coisas da forma como compreendíamos antes. Essa igreja, em função do sucesso, passou a se auto-enganar e começou a olhar para si mesmo de um jeito e achar que era, quando na verdade já não era. O sucesso que veio trouxe à tona uma realidade de uma falsa imagem de si mesmo. A igreja se achava muito boa, quando na verdade não era. A igreja se achava muito rica, quando na verdade não era. A igreja se achava muito luxuosa, quando na verdade era pobre. A igreja se achava especial demais, a última bolachinha do pacote, cheia de tudo, mas era vazia, não tinha nada. E Jesus olha para ela, para essa igreja, e lança palavras extremamente duras. Por causa do quê? Por causa que essa igreja, ela passou a se enganar, e ela passou a se orgulhar. E o orgulho desses discípulos dessa igreja passou a cegá-los, de modo que o sucesso cegou eles. E eles cegos agora já não tinham capacidade de ver mais nada. E eles não conseguiam enxergar os próprios problemas que tinham, porque para eles estava tudo bem. Porque talvez os cultos eram gloriosos, os sinais aconteciam, o mover acontecia, a regeneração era fantástica, o número de membros era fantástico, as coisas aparentemente estavam tudo bem, mas não estava nada bem. E Jesus olha para a realidade dessa igreja e fala: vocês são fracos, vocês estão cegos, vocês estão infrutíferos. É interessante, porque se for pensar frutos em termos de resultados numéricos, essa igreja era grande, essa igreja era pujante, forte, mas para Jesus já não era, porque esse povo já não era dele, esse povo já não vivia a vontade dele. E segundo a história, essa cidade de Laodiceia, ela sofreu um terremoto em 60 depois de Cristo, e ela foi reedificada extremamente rápida. E se sabe que uma das razões era justamente que essa cidade, ela tinha muito recurso próprio, né? Era uma cidade muito próspera, era uma cidade reconhecida diante do governo romano por ser próspera. Conhecida a história dela, que ela tinha bancos, e nesses bancos tinha muito ouro. Então mesmo que um terremoto abalou essa cidade, em pouco tempo eles reconstruíram. E essa capacidade de fênix deles, de sair do meio do caos e retomar, fazia com que eles batessem no peito e falassem: a gente consegue, nada consegue nos derrubar, a gente é bom, a gente consegue, a gente tem. E dava uma sensação falsa para eles. E eu não sei, mas parece que a igreja dessa cidade, ela também aderiu a esse gostinho, desse orgulho que essa cidade tinha. E a própria igreja dessa cidade, a igreja de Laodiceia, também tinha essa característica de orgulho próprio, que eles tinham, eles conseguiam. E isso se transformou num grande perigo, um grande perigo. Porque essa cidade tinha características interessantes, porque além de muito ouro que ela tinha, e ter muitos bancos que acumulavam muito dinheiro e ouro, ela era conhecida porque ela era campeã de fazer tratamento dos olhos, ela tinha um tratamento específico, e segundo a história, dentre os remédios e os tratamentos que tinha um colírio, que era muito usado para poder ajudar nas dificuldades que os olhos das pessoas tinham. Então, é uma cidade também conhecida pelo colírio que tinha. E essa cidade também, ela também tinha uma outra característica, que ela produzia uma lã preta. E essa lã, ela era muito usada para poder tecer e fazer e poder moldar a moda daquela região. Ela era muito conhecida por essa característica dessa lã. E isso trazia e fazia com que as pessoas de outras regiões vinham até Laodiceia, justamente por causa da característica daquela lã que tinha nessa cidade. Então, veja bem, as características dessa cidade são muito impressionantes.
Jesus vai usar de todas as características da cidade. Jesus vai falar da água da cidade, Jesus vai falar do colírio da cidade, da lã da cidade. Jesus vai falar de todas as características dessa cidade, poder falar com eles. E eu acho importante isso, porque assim como Jesus se utilizou das características daquela cidade, eu acho que Jesus pode falar conosco hoje também. Porque as características da nossa cidade também são impressionantes. Nós somos uma cidade linda, espetacular, não é mesmo? Conhecida nacionalmente por sua beleza, seus parques magníficos, fantásticos, bem cuidados, com as suas flores nos seus devidos lugares, seus parques feitos pelas mãos dos homens, que projetaram parques lindos, fantásticos, que fazem com que os turistas peguem os ônibus, aqueles verdinhos, né? Fiquem em cima tirando foto de tudo e achando que essa cidade é uma das mais belas, e é verdade, mais belas cidades da nossa nação. Uma cidade caracterizada por um povo que sabe o que escolher, que sabe se vestir bem, que sabe escolher as coisas boas, um povo refinado, um povo que faz boas escolhas. Não é à toa que Curitiba é conhecida nacionalmente como uma cidade de verificação de qualidade do produto. Quando é se lançado um produto nessa nação, Curitiba é colocada como uma cidade para teste de qualidade. De modo que se o curitibano gosta, significa que possivelmente o resto da nação goste. Por quê? Porque o curitibano, ele sabe que é bom. E por que ele sabe que é bom? Porque ele se acha bom. Nós nos achamos. E de algum modo, nós, por vezes, em meio a tudo isso, estamos se achar, não sei quem influencia quem, se é a cultura que influencia a igreja influencia a cultura, nós também nos achamos também espiritualmente. Nós, curitibanos, saímos para a nação e temos um prazer muito grande de falar tudo que Deus faz nessa cidade, o número de igrejas cheias, o tanto de igrejas que tem, o avivamento que acontece, o número de percentual de crentes que aumenta cada vez mais, igrejas fortes, igrejas missionárias, igrejas que têm dinheiro, igrejas que têm força, templos magníficos. Uau! São características da nossa cidade. Eu penso que se Jesus tiver que falar novamente com as características de uma cidade, ele pode muito bem falar com a nossa cultura também. E pode falar muito bem com a nossa cidade, mais especificamente com a nossa igreja hoje. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que Jesus fala com a igreja. Por quê? Porque assim como essas outras igrejas que eu menciono cresceram, se transformaram em igrejas fortes, poderosas, relevantes, nós também cresceremos. Nós também seremos fortes, poderosos, relevantes. Seremos consultados por muitos, pessoas de autoridade. Chegará um tempo que consultarão para poder entender e ouvir o que nós temos a dizer a respeito de coisas importantes para essa cidade. Isso vai acontecer, pastor? Vai acontecer. E a grande pergunta é: como que nós seremos encontrados quando isso acontecer? E é por isso que eu quero falar dessa realidade aqui, porque Jesus ele está falando isso para o nosso exemplo aqui, é um exemplo para nós, para que nós possamos olhar para a gente e não perder o rumo, e não perder o norte, e não ter uma falsa imagem que não é, porque não adianta a gente se achar uma igreja de muito potencial se esse potencial não é demonstrado em frutos. Não adianta se achar uma igreja de muito dom acumulado junto se isso não se traduz em vidas. Não adianta ser uma igreja próspera se isso não se traduz em abençoar uma grande multidão. E Jesus ele fala que ele está com vontade de meter o dedo na goela quando ele olha para a Laodiceia, porque o sucesso da Laodiceia passou a esconder aquilo que eles eram de fato, porque no meio do sucesso, ao olhar para os lados e vislumbrar o que tinham, eles perderam o foco daquilo que realmente eram e precisavam do Senhor. E aí Jesus fala para eles que eles eram infelizes. Mais uma palavrinha forte de Jesus, né? Chamar alguém de infeliz. Jesus falou assim: vocês são os infelizes e miseráveis. Jesus falou duro, hein? Vocês são infelizes e miseráveis. Lembre-se que Jesus está falando de uma cidade que tinha lá o centro bancário, tinha a lã preta e o colírio do olhinho, né? Tudo isso tinha. E Jesus olha para eles e fala: vocês são pobres, vocês são cegos e vocês estão nus. Uau! Três perspectivas, né? Três realidades.
3 áreas que Jesus está falando. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso hoje. Jesus fala para ele o seguinte: olha, vocês têm que vir para mim, vocês têm que se arrepender, vocês têm que restaurar o zelo pela minha presença, e vocês têm que ser zelosos, se arrepender diante de mim e pedir para mim aquilo que eu posso dar para vocês. E o que eu tenho para vocês, Jesus fala, eu tenho para vocês ouro refinado no fogo. Comprem de mim ouro refinado no fogo. Jesus está falando para eles que, de fato, a verdadeira riqueza era a riqueza espiritual, e que eles deveriam entender assim, por uma revelação, que a riqueza deles era exclusivamente Deus. Deus era a riqueza deles. E quando Jesus fala aqui que ele oferecia esse ouro refinado pelo fogo, é que Jesus está falando: vocês precisam considerar que a riqueza de vocês não é outra senão ter a mim como Senhor. É a única riqueza que vocês têm. Vocês não podem deixar o dinheiro arrebatar o coração de vocês. Vocês não podem deixar o dinheiro controlar o coração de vocês. Vocês não podem deixar que o dinheiro venha ditar o que fazer ou não fazer para vocês. Jesus está chamando a atenção deles que eles tinham dinheiro, mas eles eram pobres. Como isso, né? Uma vez eu falei, uma pessoa ficou pensando na frase, eu falei assim: aquela pessoa ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. A pessoa ficou achando estranha essa frase, até que ela entendeu. E é verdade, porque tudo que eles tinham, Jesus está falando que na verdade não os qualificava como ricos, mas eles eram pobres. Eles tinham dinheiro, mas eram pobres. Porque a perspectiva de Deus era diferente da perspectiva que eles tinham. Eles estavam ali completamente felizes naquilo que o dinheiro dava para eles. Eu fico imaginando essa igreja que um dia foi pequena, uma igreja que um dia foi dependente de Deus, que ia para as vigílias, que ia para os cultos e clamava para Deus o milagre, a bênção. Eu fico imaginando essa igreja pequenininha. Eu gosto de imaginar assim, pequenininha. A igreja que se reunia e clamava para Deus: Deus, entra com provisão, entra com a tua glória, para que a gente possa pagar as contas, porque a gente tem dívidas, nos arranca das dívidas. Aí Jesus vem com glória e poder, e esse povo agora começa a sair das dívidas. Eita, coisa benção isso, né? Imagina essas famílias diante de Jesus, elas chegam ao Evangelho, elas vêm quebradas, destruídas, falidas, estão devendo as calças, mas aí eles vêm para Jesus e começam a clamar. E eles começam a aprender os valores de Deus. Jesus agora começa a colocar a casa deles em ordem. Eles agora conseguem pagar as suas contas. Eles agora passam a ser dizimistas, ofertantes, fiéis na casa do Senhor e na causa do Senhor. E o que acontece? Essa igreja começa a prosperar. Essas famílias começam agora a quebrar o poder da dívida e viver debaixo de provisão de Deus. Coisa linda! Maravilhoso! E agora, antes eles não tinham como pagar algumas coisas, mas agora eles podem pagar as coisas. Imagina a situação deles viverem. Tenta imaginar uma família daquela época. Eu sei que você deve imaginar isso, né? Uma família daquela época em dívidas. Eu sei que talvez fique difícil imaginar que ninguém aqui tem dívida, mas tenta imaginar. Uma família em dívida. E eles querem comer uma pizza ao final de um culto. Não podem. Por quê? Porque não tem dinheiro para comer uma pizza ao final de um culto. Aí eles olham para Deus: Deus, eu queria tanto comer uma pizza ao final de um culto. E aí Deus então abençoa a vida deles. Ajeita, em questão de 2, 3, 4, 5 meses, milagres começam a acontecer. Negócios que antes não davam certo, agora começam a dar. Negócios que antes não fechavam, agora começam a fechar. Começam as coisas a acontecer com eles. Glória a Deus! Eles começam a prosperar. Coisa linda. Agora as famílias vão para casa, comem suas pizzas. Aleluia! Coisa maravilhosa. Agora eles vão no shopping e já podem comprar uma coisinha boa, melhor. Tenta imaginar esse contexto da época, é claro, né? Imagina, antes eles tinham lá cicatriz assim no carro, né? Escote. E agora eles podem ir na concessionária e podem comprar agora um carro zero. Aleluia! Coisa boa, né? Carro zero completo. Antes era só o ar quente e frio quando funcionava. Agora ar-condicionado no carro, coisa maravilhosa.
Antes fazia força para dobrar o volante. Agora um dedo. A tal direção hidráulica. Oh, maravilha. Imagina isso tudo, querido. Antes para frear, era 120 metros depois parava o carro. Mas agora tem freios ABS. Coisa maravilhosa, o carro tá bom. Antes dependia dos irmãos para poder ter carona para o culto. Agora tem um carro bom, um spin, 7 lugares. Oh, coisa boa. Prosperidade no povo de Deus. Coisa linda, né? É bom, não é, queridos? Glória a Deus. Vamos viver tudo isso, hein? Vamos ver tudo isso. Vocês vão ver os carros mudarem no nosso meio. Vocês vão ver gente que não tem carro ter carro. Vocês vão ver carros melhores cada vez mais. Vocês vão ver famílias ficarem mais abastadas. Glória a Deus. Isso é bênção. Mas como que vamos viver isso? Eu fico imaginando eles vivendo esse progresso, queridos. E aí eu quero para lá para frente. Eu vejo um dia eles olhando uns para os outros. E agora são todos pastores de um grande rebanho. E agora eles começaram humildezinho. Tenta imaginar que coisa linda, maravilhosa. Um dia a igreja pequenininha precisava de voluntários. Voluntário para limpar o chão da igreja. Voluntário para colocar as cadeiras. Voluntário para poder fazer os envelopes. Voluntário para poder ir na gráfica e pagar com o dízimo da igreja os envelopes para poder fazer. Era tudo assim simples. Agora são todos pastores. E agora estão discutindo qual que vai ser o salário de cada um. 15 salários. 30 salários. Mas 40 salários. Meu Deus, pastor, isso acontece? Basta ser grande. Imagina, queridos. Eu vejo Jesus pegando eles aí. Eles olham para o lado, eles estão agora sossegados. Estão tudo suci. E no suci que estavam, foram pegos por Jesus. Porque no meio de tanta prosperidade, eles pararam de depender de Deus. Eles pararam de olhar para o Senhor. Porque o dinheiro já bastava para tudo que eles queriam. Eu queria fazer a pergunta para você. Será que vale a pena isso? Será que essa riqueza vale a pena? Ao ponto de você olhar e falar assim, eu me basto em mim mesmo. Agora está tudo tranquilo. Eu estou com minha vida sossegada. Não, Jesus não nos chamou para esse tipo de vida sossegada aqui. Paulo, ele falava uma coisa interessante. Ele falava que ele se empobrecia para que os outros se enriquecessem. A visão de Paulo era que ele gastar a sua vida a fim de que os outros pudessem ser abençoados. Esse é o padrão de liderança. Esse é o padrão de liderança que Deus quer. Homens e mulheres que estão dispostos a dar, a entregar, a fim de que outros possam receber. Mas eles não, eles estão agora na base do acúmulo. Eles só queriam acumular para eles mesmos. Neles mesmos, para eles mesmos. Eles passaram por um processo de olhar apenas para si. E essa igreja que um dia era uma bênção, deixou de olhar para fora, para as necessidades, para o próximo, para as necessidades à sua volta. Talvez você pense, não, mas isso não vai acontecer. É fácil acontecer, querido. É fácil. É muito fácil acontecer. Isso acontece no micro de uma casa, acontece no macro de uma igreja. Quando a gente é humildezinho, é tranquilo, às vezes até o vizinho pede açúcar e a gente dá açúcar. Mas tem um dia que a gente está numa cobertura e a gente não consegue mais se relacionar com os demais vizinhos dos nossos apartamentos de baixo. A gente está num condomínio fechado e aí a gente perde a capacidade de se relacionar com as pessoas de modo simples e humilde, como a gente se relaciona quando a gente é humilde e simples. Porque agora a gente está num outro nível. A gente já não conversa com qualquer um, a gente já não tem as escolhas que qualquer um tem, a gente já não anda nos ambientes que os outros antes a gente andava. Você consegue entender como é fácil as coisas acontecerem? Essa igreja, ela em si mesmou nela mesma, e ela se prendeu a uma riqueza que ela se bastava, ela conseguia tudo o que queria. No começo eles oravam, ar-condicionado na igreja, oh Deus, abençoa. Agora não. Quantos? Em cada parte pode colocar, em cada lugar pode colocar. Você consegue entender a diferença desse momento? É o que eles estão vivendo. Mas por que isso aconteceu, pastor? Porque eles perderam o foco em vidas. Eles perderam o foco naquilo que Deus foca. Eles perderam o propósito naquilo que Deus tem propósito.
Eles tiraram os olhos das vidas, dos perdidos, das pessoas, das necessidades, e passaram a olhar para si mesmo, e passaram a gostar desse reduto protegido e calmo e seguro que o dinheiro fazia eles acharem que tinham. Mas Jesus olha para eles e fala assim: vocês não são o que vocês estão pensando, vocês são pobres. Para mim vocês são pobres, miseráveis. Que duras palavras essas de Jesus. Eles eram pobres, porque eles só tinham dinheiro. Jesus olha para eles e fala mais coisas, porque eles estavam se bastando, né? E no meio dessa festa toda, eu fico imaginando essa igreja, né? Eu vou tentar traduzir para os nossos tempos. Virou uma franchising nessa igreja. Tenta imaginar uma franquia de igreja de Laodiceia. Era a igreja de Laodiceia em tudo que é lugar. Pastores bem remunerados, liderança pomposa, próspera, bem sucedida. Sinônimo de bênção era sinônimo de carrão. Sinônimo de bênção era sinônimo de condomínio fechado, coisas poderosas. Olha que coisa linda. Talvez você pense: pastor, que referência está tendo? É a referência aos nossos dias. Hoje em dia é fácil você achar igrejas bem-sucedidas, nós achamos igrejas bem-sucedidas às vezes pela riqueza dos templos, sendo que para Jesus está preocupado com vidas. Então, queridos, não corra atrás dos bens da igreja, não corra atrás dos bens das pessoas, mas corra atrás das pessoas. E Jesus olha para eles e também fala para eles que eles estavam nus. Sabe uma coisa que acontece quando o sucesso chega? O sucesso desperta a carne da gente. O sucesso desperta a nossa carnalidade. Porque o sucesso propicia coisas que antes, quando nós não tínhamos sucesso, não tínhamos. Mas agora, porque temos sucesso, temos. Ou achamos que podemos. E o sucesso às vezes nos leva a uma vida mundana. Uma vida de duas caras, uma vida dupla. Coisas que, quando não se era, nem se tinha oportunidade de ser diferente, porque não se era, mas agora se é. E no meio disso tudo, às vezes pode acontecer de sermos encontrados nus. E eu quero pegar essa ideia do nu como uma ideia bem literal mesmo, porque eu acredito que, é uma linguagem ali dentro do contexto da Laodiceia, mas eu quero interpretar para os nossos dias, porque uma das coisas que nós temos assim ouvido tanto e causa tanto escândalo é que igrejas tão bem sucedidas às vezes são encontrados de fato ministros nus, não apenas em linguagem espiritual e figurada espiritual, mas literalmente nus, com secretárias, com pastores auxiliares, nus em hotéis, nus, literalmente nus na pornografia, nus no homossexualismo, nus em adultério, nus. E por que isso, pastor? Porque foi-se dado o direito de viver tais coisas, que quando não se era, não se dava, mas agora se é. Parece que agora as facilidades trazem isso, ajudam a vir à existência isso. Em meio a líderes de tanto sucesso, de pastores tão de sucesso, já não se tem mais a simplicidade das coisas, querido. Tenta imaginar isso. Queria que você entendesse isso, para que a gente nunca possa perder o que a gente tem de algum modo conseguido. Ainda a gente tem que crescer nisso. Hoje a gente chega, a gente cumprimenta o nosso irmão, a gente ora com o nosso irmão, que nem foi feito hoje na hora do louvor. A gente beija, a gente abraça, a gente vai na casa, a nossa célula é uma bênção. A gente faz churrasquinho para ver o jogo do Brasil de céu, aleluia. É uma bênção isso tudo. Mas imagina o que essa igreja estava vivendo. Eles já não tinham mais isso. Eles já não tinham mais uma simplicidade nas coisas. Essa igreja já não tinha mais um olhar amoroso um para com os outros. Eles perderam o amor. Eles estavam nus. Eles já não tinham mais santidade. Seus relacionamentos já não eram mais pautados por santidade. Jesus vai falar para eles que eles têm que comprar santidade. Eles têm que ter a santidade que Ele pode dar. Roupa que Ele agora pode colocar neles. Eles estavam andando nus porque as vestimentas de santidade que um dia se teve já não se tinham mais. Talvez eles perderam nesse intervalo de tempo na internet da época. Talvez eles perderam isso, queridos, porque eles se transformaram em alguém tão importante que se davam ao luxo de viver tais coisas que antes não se deixavam viver. Eu
não sei se você consegue entender o que eu estou falando, mas às vezes alguns níveis de sucesso mostram o quanto isso é perigoso. Talvez hoje você sempre tenha uma mesa simples, comendo comida simples, mas talvez eventualmente, com um fato esporádico da vida, você sente uma mesa nobre, comendo comidas nobres, e ali o seu coração é testado. Talvez hoje você viva uma casa simples, entra e sai de uma casa simples, mas talvez em algum momento da sua vida você entra em casas nobres, ali o seu coração é testado. Esse povo foi testado pelo sucesso que tiveram. E no meio desse sucesso, Jesus está falando para eles que eles ficaram carnais. E eles não deixaram a carnalidade, eles gostavam da carnalidade. Eles começaram a viver uma vida dupla porque dava resultado ainda. E esse é o risco do negócio. Porque o sucesso, ele dá uma impressão de que está tudo muito bem, até que Jesus quebra essa casinha. Até que Jesus olha para a gente e fala, não está bom, eu não estou gostando disso. Eles se davam os direitos que eles não se davam, porque eles cresceram, agora eles eram ricos, agora eles estavam prósperos, agora eles podiam tais coisas que eles não podiam. Antes eles nem sabiam que existiam algumas coisas, mas agora passaram a saber, porque até a prosperidade fez eles saberem disso. Eu quero falar isso para você, querido, porque faça pacto de santidade com o Senhor. Faça pacto de transparência com o Senhor. Quebre coisas na sua vida que você entende que elas não têm te ajudado. Mantenha no seu discipulado uma via aberta de transparência com o seu discipulador, com a sua discipuladora. Não deixe de ser transparente nunca. Não pare de confessar nunca. Não ache que você está bom o suficiente e não precisa mais confessar. Confesse. Até se for coisas pequenas, confesse coisas pequenas. Talvez você está achando que a sua vestimenta é muito branca, mas se você não confessa, querido, a sua vestimenta branca ela passa a ficar amarelada. Ela precisa pegar o sol da justiça. Ela precisa ser lavada constantemente. Jesus está falando para eles que ele tinha para dar para eles uma vestimenta branca, de santidade, de justiça de Deus, não de justiça dos homens. Eu quero dizer isso para você, querido. Confesse as menores coisas que você é tentado no seu dia a dia. Tenha uma via aberta com o seu discipulador, com a sua discipuladora, para que você não se deixe, em meio a qualquer nível de sucesso, que o seu coração gere uma justificativa para algumas coisas que você passa a viver. Porque, grave o que eu estou falando, o sucesso ele começa a criar justificações no nosso coração, justificativos no nosso coração. Nós passamos a justificar algumas atitudes que antes nós não justificávamos. Nós passamos a minimizar algumas realidades da nossa vida que para Deus são maximizadas. Nós passamos a colocar algumas coisas para debaixo do tapete, porque o sucesso abafa tudo. E o sucesso é um risco. Ele esconde riscos. Porque o sucesso, as pessoas olham lá de fora e falam, tá tudo bem. Talvez seu discipulador é para você e fala, tá tudo bem com você, né? E já que ele falou isso, você até acena positivamente, tá tudo muito bem. Quando na verdade pode não estar. Então, não deixe de ser transparente. Cuidado com tudo aquilo que tem te afastado da presença do Senhor. Cuidado até com as piadas que você conta, ou com as piadas que você ri. Nós precisamos viver um nível de santidade, com o vestimento de Jesus, que nós não rimos daquilo que Jesus não ri, mas que nós gargalhamos com aquilo que Jesus sorri. Que nós possamos de fato ser moldados pelo caráter de Cristo através do nosso discipulado. E que quando o menor pecado do nosso meio for manifestado, que isso cause uma chateação em nosso coração. Você já deve ter vivido, ou está vivendo, e vai ver ainda muito mais, momentos em Deus de santidade que você se chateia com coisas pequenas. Você vive isso em algum momento da sua vida? Pela sua intimidade com Deus? Por exemplo, talvez o seu nível de santidade não tenha chegado a esse momento, mas talvez olhar alguns programas de televisão, por mais que não sejam 100% sensuais, mas para você causa tristeza no seu coração. Já aconteceu isso com você? O Espírito Santo fala para você, por que você está vendo isso? Talvez não tenha lá uma bunda na sua frente, nua, mas talvez uma sutileza, uma maneira
uma maneira sensual de ser colocado dentro das coisas da televisão, para você já causa estranheza, para você já não é bom. Você entende o que eu estou falando? Porque para alguns crentes, querido, pornografia é só playboy, sexy, penthouse, coisa do tipo. Mas para homens mais santos, existem muitos outros níveis de pornografia. Você consegue entender? Jesus está falando que aquele padrão de roupa que eles usavam, quando ele olhava, era nudez. Mas eles olhavam e estava bom, estava bem vestido. Mas Jesus está olhando para eles e falando assim: está ruim, está ruim. Talvez você já arriscaram a Playboy do mapa, mas você olha para a mulher e quando ela está passando, você mira o bumbum e não tira o olho. E para mim isso é nudez, você está nu. Você está conseguindo entender o que Jesus está falando com eles? Jesus está dizendo para eles: olha, vocês estão achando que vocês estão vivendo uma coisa que vocês não estão vivendo. Para mim vocês estão nus e vocês precisam da minha santidade. Não daquela que vocês fabricam, não daquelas que para vocês está bom, não daquelas que para vocês está legal. Até aqui está legal, daqui não passa. Mas para que a gente possa ter um nível de santidade, em que o menor pecado já é considerado um desprezo no nosso coração, algo nojento no nosso coração, nós precisamos nos vestir da santidade do Senhor. E a santidade do Senhor precisa se manifestar em nossa vida. Amém, queridos? Nós sentimos seu coração de confusão. Sabe essa confusão na nossa alma que por vezes vem? De você não deixar barato, mas você expor para o seu discipulador. Nós só podemos falar tudo para os discipuladores, tudo que importa tem que falar. A gente fala às vezes muita coisa que não importa falar. A gente conta como é que foi o jogo, como é que está a roupa, como é que foi a viagem de shopping, a viagem que a gente fez, o cachorro que a gente comprou. Mas o que importa falar, às vezes não fala. Então o que importa falar? Não importa falar que você se irritou, que você teve vontade de estrangular alguém, que você queria esganar uma pessoa, que ela fez uma coisa que você não queria que ela tivesse feito. Fala isso, querido. Quando você passa a falar essas coisas, Deus passa a curar. Fala que você fez fofoca, você falou mal do irmão, você falou que o negócio é ruim, você falou que a igreja é ruim, que o pastor é ruim, que a liderança é ruim. Você fala, isso tem que falar. Nunca perca essa habilidade de confessar. Amém? Amém, amém? Amém. Porque quando a gente vai ficando líder, dá uma impressão que a gente já não tem mais esses pecados. Quando a gente vai ficando ministro de alguma coisa, dá uma falsa impressão de que isso tudo está tranquilo. Até que alguém nos pega no pulo e fala: o que você fez não está bom. Você falou mal. E não se faz isso. Você amaldiçoou, você praguejou, você murmurou. Jesus está falando para eles: olha, vocês estão vivendo um padrão de santidade que não é meu. Vocês criaram um para vocês se vestir com ele, mas não é o meu. Vocês são maus. Vocês não amam. Vocês já não são humildes como eram antes, se abraçavam, ternos afetos. Não tem mais isso. Agora cada um por si, Deus por todos. Vocês estão se achando a última bolachinha do pacote, o último gás da Coca-Cola, e vocês não são isso. Jesus pegou pesado com eles. Graças a Deus, Deus não está pegando pesado com a gente hoje. Só com eles. Então, meu querido, em nome de Jesus, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Amém? Vou falar de novo para que você possa dizer assim: em nome de Jesus, amém. Não dê lugar ao diabo. O diabo ele anda em nosso redor, como um leão que ruge, buscando nos devorar. Suas estratégias são mortais. Ele tem estratégias mortais para cada um de nós. Não é porque você é mais bonito do que eu que ele não tem para você. Ele tem para você diariamente. Elas estão diariamente plantadas e podem ser desarmadas se você viver uma mente de Cristo, se você colocar os seus pensamentos todos debaixo do comando do Senhor, em obediência à vontade do Senhor. Então não deixe de fazer isso, por favor, querido, para que nós possamos crescer e crescer de forma saudável, para que nós possamos ser uma igreja grande relevante, uma igreja grande que não é grande simplesmente em número de pessoas, em número de tempos, em pujança,
mas que seja grande no Senhor, e que de fato está vestido com a santidade do Senhor. Não a santidade fabricada, gerada, legaliza um barato, podre, doentio, carnal, demoníaco, não, mas a santidade do Senhor. Amém? Amém, amém? Amém. Glória a Deus, porque nós não queremos ser encontrados por Jesus e que Ele nos repreenda, nós não queremos isso. Nós não queremos dizer que Jesus olha para a gente e fala assim: vocês se acham muito santos, vocês não são. Vocês parecem, não são santos. Vocês estão nos peladões. Então não tem santidade nenhuma. Eu conheço vocês. Lembra que falou? Eu conheço as tuas obras. E sei. Eu sei. Eu acho muito maravilhoso isso, porque Jesus sabe. Jesus sabe, Jesus sabe. Jesus sabe. Que bom que Jesus sabe. Que bom que Ele sabe. Isso é muito bom que Ele sabe. Porque Ele pode tratar. Ele pode nos tratar. Ele precisa nos tratar. Ele precisa nos tratar. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero em nome de Jesus, querido, que essa igreja, até a volta de Cristo, independente do número de pastores que por aqui passem, que essa igreja seja encontrada santa. Que nunca, em nome de Jesus, os ministros sejam encontrados nus, com secretárias ou mulheres ou qualquer outra coisa, que não seja ter uma vida santa, uma família que seja um testemunho da santidade. Amém? Você crê nisso? Você quer isso? Amém. Por que eu estou falando isso? Porque Deus vai nos fazer ter sucesso, querido. E sucesso atrai algumas coisas que hoje nós não vivemos. Ele nos chama a atenção de coisas que hoje não chamam a nossa atenção. E quando nós tivermos sucesso, que nós sejamos humildes do Senhor, zelosos do Senhor, com o coração pronto a se arrepender, até quando a gente errar, que Deus nós não sejamos encontrados rebeldes no nosso coração, porque a gente vai quebrar a cara em algumas coisas, nós vamos errar, os pastores vão errar, os líderes vão errar, mas se Deus olhar para o nosso erro e não encontrar rebeldia em nosso coração, aleluia, Ele pode consertar. Mas se Ele olhar para o nosso erro e perceber rebeldia em nosso coração, misericórdia, Ele vai se colocar contra nós. Porque Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Que nunca Deus nos livre disso, nosso coração ser rebelde. Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Que a liderança dessa igreja, de que os pastores dessa igreja, de que os membros dessa igreja sejam encontrados rebeldes, mas que sempre, essa seja uma característica marcante da nossa igreja, pessoas humildes, pessoas quebrantadas, pessoas moldáveis diante de Deus, homens e mulheres que o Espírito Santo pode mudar a realidade, homens e mulheres que o Espírito Santo pode mudar impressões, convicções, decisões, que o Espírito Santo possa fazer isso na sua vida, querido. Que você, em nome de Jesus, seja alguém fácil para obedecer a Deus. Que você nunca, em nome de Jesus, seja encontrado em rebeldia. Em nome de Jesus. Que Deus quebre nosso meio. Se tiver algum modo de rebeldia se manifestar no nosso meio, que Deus possa quebrar isso. Que nós sejamos, que tenhamos corações leais, corações fiéis, corações dispostos a obedecer ao Senhor e às autoridades que Deus coloca sobre nós. Em nome de Jesus. E aí a Bíblia fala que Jesus olhou para eles também e falou que eles estavam cegos. E Jesus falou para eles que ele tinha um corinho para dar. Aqui no coração, aqui pega. Porque essa é a parte mais trágica do texto. Essa igreja começou tão bem. Ela começou profética. Ela começou alicerçada em palavras da parte de Deus. Ela deu liberdade para o Espírito Santo. Essa igreja de Laodiceia, ela viu profetas serem levantados em seu meio. Homens declararem: assim diz o Senhor. Mulheres poderosas, com visão espiritual. Mulheres que a terra não era digna de tê-las. Essa igreja é poderosa em Deus, mas ela ficou cega.
ela não via mais nada, ela não tinha uma revelação, ela não tinha mais direção. A voz profética foi arrancada, o povo já não tinha sonhos, já não tinha mais visões, eles já não poderiam mais ser conduzidos pelo Espírito Santo. Esse povo deixou de ter aquilo que os fazia igreja, que é a capacidade de ser controlado pelo Espírito Santo. Eles estavam cegos, e como um cego agora eles estavam andando em círculos. Como um cego que foi vazado seus olhos, agora eles estão andando em círculos, como um Sansão. Um dia teve uma força impressionante, uma igreja poderosa, capaz de destruir fortalezas, capaz de desbaratar exércitos. Uma igreja na semelhança da força de um homem como Sansão, capaz de edificar e derrubar. Mas agora, em meio à sensualidade, em meio ao sucesso, eles se perderam e os seus olhos foram arrancados, eles estão cegos. E eles viraram agora chacota do inimigo. Essa igreja que um dia foi uma igreja poderosa em Deus, agora essa igreja virou uma igreja que andava em círculos. Você tem que imaginar? Os olhos vazados, essa realidade, são cegos. Meu Deus, isso é triste demais. Dá um desespero de pensar que uma igreja um dia pode se tornar assim. E eu ando nessa nação, querido. Eu ando em várias igrejas dessa nação. Na verdade, muitas. Hoje eu disse para vocês, Deus me deu a graça de poder ter ministrado em quase todos os estados dessa nação. Já tive também o privilégio de poder ir a outras nações também. E eu conheço igrejas das mais diferentes espécies. E você conversa às vezes com alguns homens e alguns pastores, eles davam a história de uma denominação, a história de uma igreja, e você vê uma história fantástica. Um povo que viveu o melhor de Deus, a glória de Deus. E hoje são museus. Igrejas que viraram museus. Literalmente, vida do passado. Já não tem mais mover de Deus. Não tem mais nada, tem uma estrutura, mas não tem mais o fôlego da vida. Tem um corpo, mas não tem mais o espírito. Que Deus nos livre disso, querido. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Que nós possamos, de fato, viver guiados pelo Espírito. E que o Espírito não encontre rebelião no nosso coração. Mas que quando errarmos, e vamos errar, não queremos errar, mas acabaremos errando, que o Espírito Santo possa nos tratar. Que nós nunca percamos a voz profética. Que nunca na história dessa igreja, independente de onde ela for, se ficar aqui, se crescer e for para um grande auditório, isso vai acontecer. Mas que essa igreja nunca perca a voz profética. Porque a voz profética é o controle de qualidade de Deus. Quando você arranca a voz profética, o controle de qualidade cai. Mas para que a gente possa saber a qualidade de um povo, é a voz profética que determina a qualidade de um povo. Então que essa igreja, querido, então vamos pastor só, os pastores que por aqui passaram, mas que essa igreja, ela sempre, quando arder no peito a palavra de Deus, nós não venhamos a ter vergonha de falar a palavra de Deus. E que nós nunca venhamos nos envergonhar daquilo que Deus fala para nós. E de que nós nunca venhamos a nos envergonhar de poder ministrar a vida um do outro. E de que nós nunca venhamos a perder de vista e não querer falar aquilo que Deus nos mostra sobre a vida de algum irmão. Mas que nós não percamos a voz profética. Porque se nós tivermos isso, essa capacidade de poder ministrar a vida um do outro, querido, nós seremos um povo forte. Quando nós arrancarmos essa capacidade de ministrarmos um na vida do outro e começarmos a nos contentar com simplesmente aquilo que nós vemos no culto, nós perderemos a nossa força e nós viraremos museu. Deus nos livre disso em nome de Jesus. Que os discipulados sejam constantes e sejam cada vez mais profundos na nossa igreja. Que as células sejam cada vez mais o céu na terra. Que as nossas casas sejam encharcadas da glória de Deus. Que Deus tenha liberdade de mudar e direcionar as nossas vidas sempre. Em nome de Jesus.
que nunca sejamos encontrados como essa igreja, mas que sejamos encontrados como uma igreja que arde o coração com a palavra, que tem liberdade de ministrar aquilo que Deus fala. Amém, querido? Amém? Amém. Eu quero te desafiar que aquilo que arde no seu coração, você ponha para fora, você ministre. Amém? Nunca perca isso. Nunca perca isso. Pastor, mas se eu errar, mas erra querendo acertar. É melhor errar querendo acertar do que não querer, ser usado por Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Que nós não percamos isso, querido, que nós vamos crescer nisso. Deus vai levantar muitos profetas no nosso meio, boca de Deus de fato. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar vazão a esse fogo de Deus no nosso coração, a essa voz de Deus que arde no nosso peito, e que fica aquela coisa assim: eu acho que eu preciso falar. Fala. Amém? Que a igreja nunca deixe de ouvir o Espírito Santo. Que a igreja nunca deixe de ouvir o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te somos muito gratos porque nessa noite o Senhor alertou os nossos olhos a ficarem bem atentos para o sucesso que o Senhor quer nos dar. E nós sabemos que o Senhor quer nos fazer uma igreja muito forte, Pai, nessa cidade, nessa região. Há um chamado, Senhor, para isso. O Senhor está moldando, Senhor Deus, esse intervalo de tempo, as nossas vidas e a nossa igreja, a fim de que nós possamos ser fortes no Senhor. Esse tempo que nós temos como igreja, Pai, o Senhor tem de fato nos tratado, nos curado, tratado a nossa vida individualmente, nossa vida familiar, a nossa vida financeira. Isso tudo, Pai, vai fazer que chegue um tempo em que nós sejamos uma igreja próspera, uma igreja forte, uma igreja impactante nessa cidade. E quando esse dia chegar, Pai, por favor, Senhor Deus, que nós não sejamos encontrados como essa igreja da Laodiceia, uma igreja que era miserável, uma igreja que foi encontrada por Jesus como uma igreja pobre, cega e nua. Mas nós queremos, Pai, declarar para o Senhor que a nossa riqueza é o Senhor. Senhor Deus, talvez hoje nós vivamos numa casa simples, talvez amanhã nós possamos viver numa casa muito grande. Talvez hoje nós temos um carro simples, um carro popular, básico. Talvez no futuro nós possamos ter um carro zero, totalmente equipado, completo, bonito, belo, funcional. Talvez hoje, Senhor Deus, nós possamos comer coisas, Senhor Deus, simples. Mas talvez um dia nós possamos entrar nos melhores restaurantes dessa cidade, de outras cidades. Mas nós queremos dizer para Ti, Senhor, que nós não queremos perder nosso coração, Pai. Nós não queremos perder nosso coração com a riqueza. Nós queremos que o Senhor nos faça rico por uma única razão: para que nós sempre possamos abençoar as pessoas que precisam da nossa volta. Que nós possamos chegar um dia que nós possamos ofertar R$1.000 na vida de alguém, R$2.000 para solucionar uma realidade numa família. Que nós possamos, Senhor Deus, ter a capacidade de pagar coisas para aquelas pessoas. Nos faça rico para isso, Senhor. Nos faça rico para que a gente possa ser abundante em abençoar. Nós não nos privemos de abençoar, Senhor. Nos faça rico para que a gente possa dar festas maravilhosas em nossas casas, e que uma grande quantidade de pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor, e que a Tua glória possa se mover em nossas reuniões familiares, em nossas células. Nos faça rico para que a gente possa abençoar os nossos discípulos, Pai, para que o fluir do Senhor se manifeste na vida deles, e que no lugar da privação venha a prosperidade. Mas que nunca, Senhor, nunca, Senhor Deus,
nós sejamos encontrados olhando para o dinheiro e chamando ele de Deus. Que nunca o dinheiro venha controlar nossos sonhos, Pai. Que nunca o dinheiro venha controlar, Senhor Deus, o nosso chamado em Ti. Que nunca o dinheiro venha controlar essa igreja. Mas que o Senhor venha controlar essa igreja, Senhor. Que o Senhor venha controlar os nossos sonhos. E que a grandeza dos nossos sonhos não venha a ser ditado pelas nossas finanças, sejam elas muito ou pouca, mas que sejam ditadas pelo Senhor. O Senhor não precisa do dinheiro. O Senhor dá o dinheiro, Senhor Deus. E o Senhor quer que nós possamos enriquecer, mas é com um propósito, com uma finalidade. Se o dinheiro, Pai, em algum momento for pedra de tropeço, Pai, para essa igreja, para as nossas vidas, para as nossas famílias, então que nós não venhamos a crescer financeiramente. Porque minha oração, Senhor, nessa noite, que nós possamos ser totalmente dependentes do Senhor. Dependentes do Senhor, Pai. Pai, se é para os jovens dessa igreja se perderem, porque eles vão virar médicos de sucesso, biólogos de sucesso, psicólogos de sucesso, administradores de empresas de sucesso, se é para eles se perderem por causa do dinheiro, Pai, faça que eles reprovem todos os concursos, e que eles venham ser assalariados, ganhar pouco, mas ser fiéis a Deus e cheios do Espírito Santo. Agora, Senhor, se é para eles poderem abençoar milhares, abençoar centenas de vidas, Senhor Deus, rasgue o céu sobre a vida deles e despeja sobre a vida deles muita grana, Pai, muito dinheiro, para que eles possam, Senhor Deus, ser abundantes em ofertar o Teu reino, e que a glória do Senhor se manifeste através da vida desses jovens, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o dinheiro não os arranque de Ti, Senhor. Que o dinheiro não os arranque de Ti, Senhor Deus. Hoje, com humildade, as pessoas vêm, pegam seus carros e vêm para a igreja. Com humildade, alguns entram no ônibus e vêm até a igreja. Pai, não permita que um dia nós não tenhamos mais tempo, porque a gente tem que estar com o nosso carro indo, Senhor Deus, para uma maravilhosa praia. Nós não temos mais tempo para poder vir à Tua casa e congregar. Não permita que isso aconteça, Pai. Mas que a gente priorize o Senhor até o fim, Pai. Que nós sempre possamos colocar tudo que temos à Tua disposição. Que não sejam as nossas coisas, mas que sejam as Tuas coisas que o Senhor nos deu para poder administrar. E que seja para a Tua glória, para a Tua glória. Senhor Deus, nos livre de uma santidade fabricada, uma santidade que nos faz olhar no espelho e achar que está bom, quando o Senhor olha para a gente e fala que a gente está pelado e nu. Senhor Deus, nós não queremos ser santos para os outros, nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, trate as nossas vidas, Pai, através do discipulado. Que não percamos, Senhor Deus, de vista o tratamento de cura e restauração e proteção que o Senhor quer dar para as nossas vidas através do discipulado. Que possamos ser grandes pastores, influentes e poderosos pastores, mas que não percamos a capacidade de poder se arrepender, de confessar nossa culpa, de abrir nosso coração e de permitir ser tratados. Pai, que em nenhum momento nosso coração seja encontrado rebelde, e mesmo quando errarmos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos corrija, nos molde e nos mude, em nome de Jesus. E Pai, nós pedimos por favor, Pai, nunca permita que a gente possa ser cego, Senhor. Pelo amor do Teu nome, Senhor, que essa igreja nunca fique sem voz profética, Senhor. Que essa igreja, Senhor Deus, nunca fique sem voz profética, mas que essa igreja saiba cada vez mais valorizar a voz profética, fluir na voz profética, honrar a voz profética, beber e comer daquilo que o Senhor tem falado através dos profetas no nosso meio. Que os sonhos, as visões, as palavras do Senhor nunca se apartem dessa igreja, Senhor, para que essa igreja tenha visão e que essa igreja se mova com a visão do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Porque assim nunca seremos arrancados da Tua presença, porque assim o nosso candeeiro nunca será removido do Teu altar, mas sim nós sentaremos contigo e reinaremos, Senhor,
em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado pela tua correção. Obrigado pelo controle de qualidade profética que o Senhor faz na nossa vida hoje, a fim de que nós não venhamos a nos afastar do teu caminho. Eu clamo, Senhor Deus, por uma semana abençoada, poderosa, uma semana de vida do Espírito, uma semana de fluir do Senhor, uma semana de milagres, uma semana de manifestação do teu poder em nossa vida e através de nossas vidas. Que sejamos, Senhor Deus, plenos de afetos, de amor, de misericórdia, que possamos nos amar cada vez mais, e que aprendamos a amar os perdidos, e que nunca tiramos o foco daquilo que é o teu foco: amar as vidas que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus, amém.